Relatório de programa que beneficia a contratação dos jovens deve ser apresentado ainda hoje no Congresso Nacional. Reportagem no Jornal da Manhã de Camila Yunis. O relatório final da MP do Programa Verde e Amarelo será apresentado nesta quarta-feira na Comissão Especial do Congresso. A medida provisória que incentiva a criação de vagas voltadas aos jovens iria caducar em 20 de abril, mas foi estendida por 60 dias. O contrato beneficia pessoas entre 18 e 29 anos por 24 meses, com remuneração de até um salário mínimo e meio. O texto que limita a contratação de pessoal a 20% dos empregados da empresa deverá ser aprovado depois do Carnaval. A medida também altera itens da CLT, como, por exemplo, autoriza o exercício de atividades aos domingos e feriados. O presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, Otávio Amaral Calvé, afirma que a MP não fere a Constituição. A gente tem uma larga margem de aceitação para esse novo contrato. Por quê? Primeiro que esse contrato ele é temporário. É um contrato que representa uma política pública segmentada por um setor que os números mostram que classicamente sofre sim com o maior número de desemprego e que precisa de uma atenção do Estado para ver corrigida essa distorção. Se fosse uma medida eterna, se fosse uma medida que sempre essas pessoas vão ter menos direitos que os demais, aí sim seria claramente constitucional. Em audiência pública no Congresso nesta terça-feira, Otávio Amaral Calvé classificou a MP como emergencial. Parlamentares contrários à medida provisória, como o deputado Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmam que contratos serão precarizados. Até outros países que experimentaram esse modelo neoliberal perverso estão voltando atrás. O nosso Brasil, por causa da nossa elite escravagista, está voltando de novo a experimentar no nosso país. O que nós estamos aqui, no primeiro momento, é de resistência. De resistência, porque efetivamente eles souberam construir um processo que estão avançando nessa desregulamentação e na quebra de direitos. Já os defensores da MP rebatem os argumentos do petista Paulo Rocha e de outros oposicionistas. O deputado Kim Kataguiri, do DEM, declara que o debate sobre possível inconstitucionalidade está superado. Diversos parlamentares fazendo discursos sobre inconstitucionalidade, sobre devolver a medida provisória, sobre entrar com ADI, enfim. E nós já tivemos um representante aqui da entidade de juízes trabalhistas e um ministro do Tribunal Superior do Trabalho já apontando que, aspas, a Constituição tem larga margem de aceitação para a carteira verde e amarelo, né? Então não há que se falar em constitucionalidade. Acho que esse debate precisa estar superado, apesar dos repetitivos discursos de alguns em relação à inconstitucionalidade. Não existe fim de 13º, nem FGTS, nem férias, nem multa, como já foi bem colocado aqui pelo magistrado convidado. Em meio ao debate defendido por Kim Kataguiri, o relator Cristino Áureo vai apresentar o documento na manhã desta quarta-feira. Depois de passar pela comissão especial, a MP precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado. Ô Zé Maria, apesar de algumas contestações, acho que esse projeto passa, né? Essa MP passa, não vai caducar, né, Zé Maria? A indicação é de que não. São assuntos importantes no Congresso Nacional. Olha, Tiago, modelo perverso, cruel, covarde é o desemprego deixado pelo partido do senador Paulo Rocha, que veio com essa onda de neoliberal. Não é isso. O Brasil hoje tem um desemprego altíssimo. Não há nada mais cruel, mais humilhante do que o desemprego. Um cidadão, quando é demitido, ele tem até vergonha de chegar em casa e admitir para esposa e filhos: eu estou desempregado. E aí começa uma dificuldade, uma planície. Isso sim, isso é cruel, isso é dificuldade. Hoje o Brasil está entre dois extremos. Quem tem a carteira assinada tem direitos, muitos direitos, inclusive depois de ir à justiça sem razão nenhuma e ganhar na própria justiça ações que são uma covardia contra os empregadores. Esta possibilidade de emprego para o jovem é uma oportunidade única de entrar numa profissão, de começar a vida trabalhando, e há limites. Agora, Tiago, é preciso agir melhor no Congresso Nacional nas medidas provisórias. Essa medida está ainda na fase de comissão, só depois é que será então enviada à Câmara e Senado, daí é que dificulta a votação,
que tem que ser em 120 dias. Agora, eu considero o principal ponto dessa medida é o tal trabalho aos domingos. Isso já é uma realidade em vários setores. Hoje não é possível, mas através de acordos coletivos, alguns setores conseguiram a autorização da Justiça. Pode continuar assim, desde que haja uma negociação categoria por categoria. O trabalho ao domingo não é escravidão, porque existe a possibilidade de um descanso durante a semana, né? E um descanso por mês aos domingos. Agora vai lá e pergunta para o trabalhador se ele quer ficar sem o trabalho de domingo, a maioria remunerado e ainda mais, os que ganham comissão. Portanto, há uma distância grande, abissal, entre a legislação e a realidade no Brasil, né? Agora, Constantino, essa questão de ser uma MP que fere a Constituição, acho que isso já foi superado, como a matéria mesmo destacou e falou, né? Já foi superado, o deputado Kim Kataguiri está certo. O discurso do petista realmente, além da incoerência, como apontou o Zé Maria, porque foi o PT que deixou esse legado terrível, essa herança maldita de desemprego enorme com as suas políticas populistas, né? O discurso dele fede a naftalina, né? Uma coisa extremamente ultrapassada. É o Partido dos Trabalhadores que não trabalham. Petista tem medo, foge de carteira de trabalho como o diabo foge da cruz. O que eles querem é pilhar o Estado ou então distribuir assistencialismo com os outros trabalhando em seu lugar e pagando a conta, né? Veja, você flexibilizar o mercado de trabalho, que eles chamam de tirar direitos, né, é justamente o que permite a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Os jovens têm menos produtividade, porque são menos experientes. Se você quiser criar o mesmo tipo de critério e o mesmo tipo de conquista trabalhista para todos, de forma isonômica, o que você vai acarretar é o desemprego do jovem, como acontece em países como a França, que tem esse estado de bem-estar social e esse dirigismo estatal, sindicalista, tão forte quanto sonham os petistas no Brasil. Está lá o resultado, 25%, 30% de desemprego para os jovens. No caso de jovens imigrantes, que aí tem a barreira extra da língua, da cultura, chega a 50% o desemprego. E aí depois esses jovens não sabem o que vão fazer, vão para o crime e tudo mais, e aí é um problema social enorme. Então, veja, o melhor programa social que tem chama-se emprego, trabalho. Só que petista costuma ter ojeriza dessa palavra, apesar de colocar no nome do partido.